Olá, eu sou o presbítero Márcio, membro do Ministério da ADESAS, graças a Deus, presbítero, superintendente da Escola Bíblica Dominical, e estamos aí mais uma vez para falarmos um pouco da nossa 12ª lição EBD, né? Estamos estudando esse trimestre, terminando, e no próximo domingo, se esse no outro, a gente já encerra esse assunto, né? E esse trimestre nós falamos sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, né? Então, e hoje nós vamos falar, domingo passado nós falamos sobre o culto, né? Culto da igreja cristã. E domingo agora nós vamos falar acerca do papel da pregação no culto. O que é a pregação do culto, né? Então no próximo domingo nós vamos tratar este assunto e é de grande importância para nós que somos igreja de Jesus. Então é o papel da pregação no culto. Lição número 12, 24 de março de 2024. O texto áureo está baseado na carta do apóstolo Paulo, segundo escreveu para o pastor Timóteo, segunda carta de Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 4, versículo 2, né? O apóstolo Paulo foi que instruiu o pastor Timóteo, e a carta a Timóteo é uma carta pastoral, é conhecida como carta pastoral. Timóteo e Tito, né? São duas cartas pastorais. Ensinamento para os obreiros da igreja, ensinamento para os pastores, presbíteros, né? Preparação como para consagração de obreiros, tudo está inserido nessas cartas pastoral do apóstolo Paulo. E nós aqui vamos estudar o papel da pregação no culto. E o capítulo 4, versículo 2, que é o nosso texto áureo, né? Nós vamos ver assim: que pregues a palavra, istes a tempo e fora de tempo. Né? Aí tem que redarguas, repreenda, exorte, com toda a longanimidade e doutrina. Né? Então, a palavra de Deus, ela redargua, ela repreende e ela exorta, né? Com longanimidade, né? E doutrina, ensinamento da palavra de Deus. Então, o pastor, né? O presbítero, né? Nós vamos ver aqui no decorrer da lição, são pessoas que Deus chama para a doutrina, Deus chama para o ensino, né? Da palavra. E no culto é para a gente pregar a palavra, o culto é para ensinar a palavra, né? Para falar a palavra de Deus. Jesus, aqui nós vamos ver no decorrer da lição, que Jesus foi um dos nossos maiores exemplos, né? Quando a gente lê o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, né, do evangelista Mateus, ele vai mostrar Jesus ensinando no sermão da montanha, né? Então a gente vai ver um longo ensinamento de Jesus para os seus discípulos. E a verdade prática da nossa lição vai dizer aqui: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas, né? É por intermédio da palavra de Deus. Então, vemos aí a necessidade de termos, né, tempo para a pregação da palavra de Deus, ou tempo, né, hábil para o ministério da palavra, o ministério, né, da palavra, né? Ministério da palavra. Homens são chamados para pregar. Tem o ministério da palavra, tem o ministério do ensino, né? São esses homens que Deus chama para a obra. Então vemos aqui nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Tá? Essas duas partes aqui já daria para nós falarmos uma aula de 2 horas aí, mas temos aí
a continuidade, tá? Você que está aí acompanhando, de repente fazendo a sua lição também para ministrar domingo, aproveita aí, eu vou procurar ser o mais sucinto possível, o melhor possível, tá? Para te ajudar você na administração da sua aula, ou no aprendizado, né? Chegar domingo na nossa aula bem preparado para assistir a aula. E não é importante, eu falo sempre para os alunos que não é importante a gente deixar para ler a revista ou para estudar a revista só na hora que estamos na igreja, que estamos na EBD. A revista vem às nossas mãos para a gente estudar em casa, para a gente fazer resposta, para a gente fazer questionário, para a gente marcar questões, né? Para a gente, depois que estiver reunido na EBD, a gente tirar as dúvidas, né? Falar sobre o assunto. Então, a revistinha da nossa escola bíblica dominical é para a gente estudar em casa. Glória a Deus. E na introdução aqui vai dizer o seguinte, ó. Nesta lição veremos a importância da pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. Então, além de pregação bíblica, né? Quem exerce esse ministério da pregação é também conhecida também como ministério da palavra. Tá? Nesse aspecto, para refletir a glória de Deus, a pregação precisa manter o propósito para a qual foi estabelecida. Qual é o propósito estabelecido aqui? Né? É revelar Deus e educar a igreja. É a palavra de Deus que mostra Deus, né? E recebemos a educação. Por isso podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja é edificada e moldada pelos valores do reino. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem a primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Portanto, a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos, né? Ou deve ser firme, deve ser firmado, né? Ter fundamentos, tá? Então, é isso que nós estamos vendo aí. A palavra de Deus, tá, ela precisa ser, a natureza dela deve ser cristocêntrica, como nós estudamos no domingo passado, que nossos cultos deve ser cristocêntrico. Cristo deve ser o centro do nosso culto. A palavra de Deus, a pregação da palavra, ou quem tem o ministério da palavra, né, para ensinar, para pregar, deve colocar Cristo também no centro, né, da sua ministração, da palavra. E aqui vamos falar um pouco do ministério da palavra e seu propósito. Vamos então aqui no primeiro texto. O ministério da palavra e seu propósito. O primeiro ponto aqui do primeiro texto, ou do primeiro item, vai falar da pregação como proclamação. Tá? Segundo ponto aqui vai falar do caso emblemático de Lídia. Lídia é uma nova convertida, né? Que aceitou Jesus e na casa dela abriu-se uma igreja. E terceiro ponto do primeiro texto aqui vai falar da pregação como instrução, né? O ensinamento, né? A pregação também ela nos ensina. Esses três pontos aí do nosso primeiro texto, que vai falar sobre os propósitos do ministério da palavra. Vamos aqui o primeiro ponto, número 1. A pregação como proclamação, tá? Se você marca a revista, quer marcar a primeira resposta, tá aí, ó.
O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de revelar Deus às pessoas. Então, essa é a nossa primeira resposta. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Então, a pregação da palavra é uma revelação de Deus para a pessoa. E a pergunta número 1 é: em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? Em que fato o propósito mais sublime da igreja está amparado? Aí você responde aqui, ó. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. É a primeira resposta. Frequentemente, as escrituras se referem a esses aspectos da pregação como sendo uma proclamação. Aí vem o verbo grego aqui, o verbo grego, kerisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos no Novo Testamento. São vários textos, são os textos, ó. Mateus capítulo 3, verso 1, Lucas capítulo 4, verso 18, Atos capítulo 8, verso 15 e Romanos capítulo 10, verso 8. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas, tá? Então, é o propósito da pregação, revelar Deus às pessoas. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação. Trazer o conhecimento de Deus. Todos os pregadores pregam a palavra, tem que se preocupar em trazer ao povo o conhecimento de Deus. Está aí então o nosso primeiro ponto da pregação como proclamação. E aqui, o segundo ponto, vai falar do caso emblemático de Lídia. Lídia foi uma nova convertida, tá? E que abriu as portas para os missionários entrarem, tá? E fundarem a igreja. Enquanto Lídia ouvia a pregação feita por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão, Então, precisa se pregar, a palavra de Deus para que haja conversão. E foi o que aconteceu. Paulo estava pregando e Lídia era, segundo a história, segundo a gente lê aqui, Lídia era uma vendedora de púrpura, E ouvindo a pregação, ela se converteu e abriu as portas da sua casa para que fosse fundada a igreja de Deus naquele lugar. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Deus é glorificado na revelação de sua palavra, tá? Esse fato é destacado por Paulo na sua carta aos Romanos, tá? Por quê? Aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos a necessidade, nós temos a opção, de pregar a palavra. Mas quem vai falar com o pecador através da palavra, através do pregador, é o Espírito Santo. A fé vai entrar no pecador, pelo ouvir a palavra. Eu ouvi a palavra de quem? Eu ouvi a palavra de Deus. E quem tem que pregar? Somos nós, igreja de Deus. Assim devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias,
mais do que um discurso inflamado. Ela é o canal pelo qual Deus se revela ao coração endurecido. Então, ela é muito mais do que a gente, né, como ser humano, a gente pode imaginar, tá? Ela é um canal pelo qual Deus revela ao coração endurecido. Ela vai batendo, tipo martelo que bate na pedra, até esmiuçar. Você vai prega hoje, prega amanhã, prega a palavra que aos poucos o próprio Deus vai fazendo a obra no coração endurecido. E aqui o terceiro ponto do primeiro texto vai falar da pregação como instrução. Né? Não adianta nada você pregar, né? As pessoas virem se converter, né? Conversão a gente sabe que é mudança de vida, mudança de lado, e a gente sabe, né? Isso é conversão. Então, quando a pessoa aceita Jesus, né? O Espírito Santo começa a trabalhar, né? E ela começa a ver que precisa haver mudança. Tem que haver mudança, né? E isso chama-se conversão. Isso aqui é uma conversão, é mudança de lado. A pregação como instrução. As pessoas que foram alcançadas, e também é a segunda resposta do nosso questionário. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho. Ou seja, necessitam ser discipulada, instruída, tá? Não é isso que eu estava falando anteriormente. A pessoa aceita, né? São alcançadas, para ela crescer, para ela se desenvolver, né? Na palavra ou na igreja, tá? Ela precisa ser discipulada, né? Precisa ser ensinada, tá? Instruída, né? Ou preparada para que ela possa desenvolver, tá? Amadurecer no Evangelho. Isso cabe a quem? Quem deve fazer isso, né? São aqueles que pregam a palavra, são aqueles que são proclamador da palavra, tá? É significativo o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. Jesus era sempre foi, né? E ele próprio diz, aprendei de mim. Jesus disse, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então aqui o comentarista, ele vai dizer que Jesus, tá? Tinha como base o ensino, tá? O ensino como um dos fundamentos, tá? Jesus tinha os ensinos como um dos fundamentos. Mateus capítulo 4, versículo 23, que é a lição de segunda-feira, vai dizer o seguinte: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, tá? Jesus ia às sinagogas para ensinar a palavra de Deus. Se bem que na sinagoga já tinha lá os sacerdotes, tinha lá os fariseus, os saduceus, né? E se a gente for olhar, eram homens instruídos, era homem estudado, era homem que conhecia as leis, né, de Deus, conhecia naquela época já a palavra de Deus. Como nós temos hoje em nossa igreja, nossos pastores, nossos presbíteros, nossos professores, né? Mas Jesus foi para lá também junto deles para ensinar. E aqui diz o evangelista Mateus, no capítulo 4, verso 23, que Jesus percorria toda a Galiléia, tá? Ensinando nas sinagogas. E hoje são as igrejas, são os templos, né? Hoje são os templos. Lá naquele templo se chamava sinagoga, né? Sinagogas, as sinagogas.
Então, e aí, no Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Em Mateus capítulo 5, versículo 2, tá? Mateus, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus mostra Jesus ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte. Assim também o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando os crentes. Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial, que fosse apto para ensinar. Tá? Aqui no capítulo 3 e o versículo 2, o apóstolo Paulo ele mostra as características de um pastor, as características de um presbítero, né? E no final da parte B do versículo, ele vai falar da característica que o presbítero ou bispo ou pastor seja apto para ensinar. Tá? Então tem que ter esses homens que é chamado ao pastorado, é chamado ao presbitério, ele tem que conhecer a palavra, tem que estudar a palavra, tem que mergulhar na palavra, tem que pedir a Deus sabedoria, buscar sabedoria, estudar a palavra, jejuar, orar, né? Para ensinar o quê? Ensinar o quê? Ensinar a palavra de Deus, ensinar a Bíblia Sagrada. Né? Tem que ser apto para ensinar. Tudo isso mostra a importância do ministério do ensino e a responsabilidade de quem exerce. Né? É uma responsabilidade muito grande de nós, como professores, nós como presbíteros, como pastores, né? Quem almeja, diáconos, né? Os diáconos são futuros presbíteros, os auxiliares de trabalho que são futuros diáconos, estão aí galgando o ministério, e o apóstolo Paulo vai nos dizer, né, que não é pecado nenhum, a única coisa que não é pecado na Bíblia nós encontramos que é você desejar, né, fazer parte do ministério da igreja. Né? Se você deseja ser um diácono, se você deseja ser um presbítero, deseja ser um pastor, deseja ser um evangelista, né? Você não está pecando não, né? O apóstolo Paulo vai dizer que quem deseja o episcopado, excelentes obra deseja. Contando que você, quando chega, né, no episcopado, você cumpre o seu ministério, tem que cumprir, tá? Tem que cumprir. Que às vezes também não é muito fácil, mas se cumpre. Por quê? Foi uma coisa que Deus colocou no seu coração e Deus honrou e te chamou para isso. Se Deus te chamou, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar para você exercer, né, a função ministerial. Porque não pensa que você tem um PB no nome, um DC no nome, ou um PR, né, que é um pastor, ou um EV, que é um evangelista, você é mais de que ninguém. Não é. Não é não, tá? O importante que eu aprendo aqui é que quando nós somos membros da igreja, simplesmente membro, nós somos servos de Deus. Somos servos de Cristo. Vamos para a igreja para servir a Cristo. Nós aprendemos na semana passada que cultuar o culto, né? Culto é serviço a Deus. Foi o que nós aprendemos na semana passada. Você está cultuando, você está prestando serviço para Deus, né? Então você é servo de Deus, você trabalha para você é um membro do corpo de Cristo, você é membro da igreja, você é servo de Deus. E quando Deus começa a te proporcionar o ministério, Deus começa a te chamar para o ministério, aí você pensa, poxa, agora eu sou um cooperador, né? Começa a pensar que você é alguma coisa. Aí quando vê um diaconato, a consagração do diaconato, agora eu sou diácono na igreja, sou diácono, né? Daí agora eu tenho DC no nome, né? Aí quando vem o presbitério, então, aí parece que sobe para a cabeça. Poxa, agora eu sou presbítero, sou quase pastor, né?
Você é o presbítero da igreja. Olha para a igreja com um olhar de, assim, como se fosse de autoridade. Quando chega o PR, então, que é pastor, agora eu sou pastor, então a igreja tem que me respeitar. Mas eu aprendo aqui uma coisa, e a gente na área circular, quando a gente estuda, quando a gente faz as faculdades, né, geralmente a gente consegue um DR. DR é doutor, né? Doutor fulano, doutor ciclano, doutora, né? Por quê? Porque estudou, fez uma faculdade, né? Por isso é doutor e é reconhecido, né? Então o prefixo, os dois prefixos no nome, ele tem valor. Ele valoriza o ser humano. Ele valoriza o anel que ele botou no dedo, né? Esse DR. Mas no cargo eclesiástico, né? No cargo eclesiástico é diferente. Ele te valoriza? Valoriza. Né? Ele te honra? Honra você como um homem de Deus, né? No cargo eclesiástico. Você é um pastor, né? Maravilha, tem um PR, então a igreja vai para você como tal. É um pastor fulano de tal, é o pastor, meu pastor da igreja, é o pastor da igreja. Não, é nosso presbítero. É o presbítero, então é olhado dessa forma, é o diácono, né, da igreja. Então a igreja vai te olhar de formas assim. Mas você, que é chamado de Deus, né, antes de você pegar esses nomes, né, você era servo. Agora você passou a ser um cooperador, ou passou a ser um diácono, você é servo 2 vezes. Aprenda isso. Aprenda isso. O cargo eclesiástico nada mais é que você servir mais uma vez. Além de você ser servo de Cristo, você agora é um servo da igreja. Da igreja. Tá? Por que você é um servo da igreja? Porque o ministério orou, Deus aprovou e a igreja aprovou você como um obreiro, como um ministério. Foi a igreja que aprovou você como presbítero, foi a igreja que aprovou você como pastor. Tá? Então você é servo, você tem que trabalhar servindo a Cristo e sempre preocupado também em servir a igreja. Então você passa a ser servo 2 vezes. Né? E quando você vai pregar, quando você vai ensinar, você tem que lembrar que você foi chamado para falar da palavra de Deus, né? Nada de perder tempo, às vezes, de contar história, ou de falar de outros afazeres, de falar de política, falar, sei lá, de vidas alheias, falar a palavra de Deus. Tem que mostrar ao povo o caminho do céu. Tem que mostrar à igreja o caminho da salvação, né? Tem que levar o povo, como diz aqui a nossa lição que nós estamos estudando, levar o povo a conhecer a Deus através da pregação da palavra. Então esse aí é o propósito, né, da palavra de Deus. E é também a responsabilidade de nós que somos educadores cristãos. Nós que somos pastores, somos presbíteros, somos obreiros, nós que temos recebido o chamado eclesiástico para servir a igreja. Tá? Temos essa responsabilidade. Segundo texto, vai falar do ministério da palavra e sua importância. Vamos falar da importância do ministério da palavra, né? Falei aqui anteriormente que a palavra de Deus, o seu propósito é revelar Deus às pessoas, né? É o propósito. E agora nós vamos falar aqui da importância, né, da palavra de Deus. Primeira importância da palavra de Deus. A palavra de Deus é para edificação da igreja. Edificar a igreja. Aí entra aí a terceira resposta. Tá? A palavra tem importante função de edificar a igreja. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz
pelo ministério da palavra, que exorta e consola, tá? Viram aí? E a nossa terceira resposta, tá? Vou repetir. A palavra de Deus, a palavra tem a importante função de edificar a igreja, tá? A igreja tem que ser edificada pela palavra. E essa edificação vem pelo confronto que o Espírito Santo traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Então a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos confronta, tá? Dia a dia. Ela é um confronto, tá? Mas tem que ser falada, tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Porque é ela, a bússola, é ela que vai nos levar ao céu. Assim como o navegante precisa da bússola em alto mar, né? Como eles que pilotam as grandes aeronaves aí que passam nesse céu do meu Deus aí, né? Precisa de uma bússola para saber por onde está passando, por onde está indo, onde está chegando, aonde tem um aeroporto, né? Ou aonde tem um porto mais próximo para se reabastecer, não é verdade? Esses navegadores aí, né? Também nós temos a Bíblia Sagrada, que é uma bússola que nos ensina e nos leva ao caminho do céu. E está sobre a responsabilidade de quem isso? Né? Mostrar isso. Está na responsabilidade dos pregadores da palavra, dos professores, daqueles que são chamados para a ministração, para ser obreiros na casa de Deus. Não deixar o povo, não deixar a igreja errar o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixar a igreja desviar do caminho. Aleluia, vai mostrar a bússola, o caminho do céu. Olhando sempre para Jesus. Obedecendo sempre os seus mandamentos. Obedecendo sempre os seus ensinamentos. Né? Este é o caminho do céu. Este é o caminho que o obreiro deve conduzir a igreja a ir. Né? Mostrando a bússola que é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isso está na responsabilidade daquele que prega a palavra, daquele que ensina, daquele que educa, né? Mostrar o caminho dos céus. Às vezes isso pode vir em um elogio. Está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 2. Ou em uma forte repreensão. Também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. O termo grego paráclesis, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, tá? Então, esse termo aí, paráclesis, é traduzido como exortar e consolar. Aí significa chamado para ajudar e encorajar. Ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. Assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persiste, né? Persiste em ler, ensinar a palavra e exortar. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Então aqui a gente viu o apóstolo Paulo, né, ensinando ao pastor Timóteo, tá? E ele persistisse em ler. Ler o quê? Né? Ler-se a palavra de Deus, ler os ensinamentos de Deus, ler os mandamentos de Deus, né? O apóstolo Paulo fala com o pastor Timóteo para ele continuar lendo, precisa ler. E nós, nos dias atuais, também precisamos ler. Precisamos fazer o uso desta palavra todos os dias. Eu costumo dizer aos meus alunos, né, sempre que posso, que assim como a gente necessita do arroz, do feijão, né, da maionese, da carne, do churrasco, para alimentar a nossa vida material, alimentar o nosso corpo físico, tá?
Nós temos um corpo espiritual, que é a nossa alma, e precisa também de uma alimentação. E ela clama pela alimentação. E que alimentação é essa, presbítero? Né? É a palavra de Deus. Aqui está o alimento, aqui está a água, tá? Aqui está o pão diário, tá? Que é a palavra de Deus que alimenta a alma, tá? E se você não faz uso dela cotidianamente, diariamente, aleluia, tu vai ficar com o corpo, vai ficar raquítico, vai ficar magro, vai ficar doente, ou até, né, levar uma morte espiritual. Para que isso não aconteça, a gente precisa dar, né, tirar momentos para se alimentar deste alimento glorioso, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. E como eu faço isso? A Bíblia ela tem 66 livros, né? 31.121 ou 122 versículos, né? Mais ou menos isso, eu já vi aí. Alguns professores teólogos colocaram para nós, 31.100 e alguma coisa de versículos. 1.500 e alguns capítulos, são muita coisa para se ler. Como é que eu vou ler isso diariamente? Deixa eu dar uma dica para você, para te ajudar você alimentar a sua vida espiritual. Olha só que maravilha que é a nossa EBD. A nossa EBD ela tem a instrução para você ler a Bíblia todos os dias. Eu vou mostrar para você, para te ajudar. Quer ver uma coisa? Olha só. Nós temos aqui ó, um cronograma para você ler a Bíblia diariamente, todos os dias. Tirar o seu horáriozinho para você ler a Bíblia. Quer ver? Segunda-feira, ó. Segunda-feira, irmão Márcio. O que eu vou ler segunda-feira? O que eu li segunda-feira? Segunda-feira, ó. Mateus, capítulo 4, verso 23. Vai falar sobre o que, irmão Márcio? Vai falar da proclamação da palavra de Deus. Tá? Aí você leu o versículo 23, tá? Não, de repente não entendeu, você leu o texto. Para você entender, de repente, você tem que ler o contexto. Aí você lê do versículo 1, tá? Ou eu costumo ler todo o capítulo. Então, se você leu na segunda-feira, Mateus capítulo 4, versículo 23, tá? Meditou, tirou seu tempo para meditar, você leu o capítulo 4 de Mateus. Leu a Bíblia. Se alimentou seu lado espiritual. A tua alma ficou satisfeita, ficou alimentada. Louvado seja o nome do Senhor na segunda-feira, né? E você aprendeu sobre a questão da proclamação da palavra de Deus. Aí vem terça-feira. Terça-feira você tem horário direitinho para você estudar. Terça-feira, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Aí você vai falar do sermão do monte, Jesus ensinando, né, no monte. Ensinamento de Jesus, a disposição em ensinar a palavra de Deus, é o tema de terça-feira. Aí você lê todo o capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Como você sabe que esse sermão, ele dura até o capítulo 7, né? É o ensinamento de Jesus até o capítulo 7 de Mateus. Então você lê o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, né? Eles é o mesmo sermão, é grande, é o mesmo sermão. Jesus ensinando a sua palavra no sermão da montanha, até o capítulo 7. Aí você lê o capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Então na terça-feira, você leu 3 capítulos da Bíblia. E como é que ficou a tua alma? Né? Bem alimentada. É isso? Aí vem na quarta-feira. Opa, quarta-feira não posso deixar de me alimentar espiritualmente. Tem que comer meu alimento material, tem que tomar meu café pela manhã, tem que almoçar ao meio-dia, tem que tomar meu café às 3 horas da tarde, né?
tenho que jantar quando chego em casa, 8 horas, 9 horas, 10 horas, não sei qual o horário, mas a minha alma tem que se alimentar também do pão espiritual, que é a palavra de Deus, é na quarta-feira. Aí o comentarista vai te mandar você ler em 1 Timóteo, capítulo 4, e versículo 13. Versículo 13. Aí você abriu sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, capítulo 4, verso 13, você leu. Aí você não entendeu, você volta e lê do versículo 1, para você entender, tá? O que você está estudando, o que você está lendo. Aí você vai ver que o tema da quarta-feira, perseverando em exortar com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela nos exorta, tá? Principalmente se desobedecermos, se pecarmos, ela nos corrige. Então você lê o capítulo 4 de 1 Timóteo, da carta do apóstolo Paulo, né? Da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 4. Aí chegou quinta-feira, você vai ler novamente aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8 e verso 5. Pregando a Cristo em todo tempo e lugar. Pregando a palavra de Cristo, a palavra de Deus em todo tempo e em todo lugar. Atos capítulo 8, verso 5. Aí você lê o verso 5, mas aí você volta a ler todo o capítulo, né? Capítulo 8, todo o capítulo 8. Você vai entender a palavra de Deus e a sua alma vai ficar alimentada. E só que alimenta é a alma do homem, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o pão sagrado, é o pão diário que nós temos espiritual, é a palavra de Deus. Aí você leu, né? Aí vem na sexta-feira, Atos capítulo 2 e versículo 40, né? O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. É um capítulo muito conhecido, né? Muito lido, né? Porque vai falar da descida do Espírito Santo, né? Do batismo do Espírito Santo, dos 120 homens que estavam ali no cenáculo esperando a promessa de Jesus, né? Lá em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então isso acontece quando, né, eles vão para Jerusalém e ficam lá, certamente em oração, aguardando esta promessa. E num dia festivo, né, é o dia da festa do Pentecoste, né, o Espírito Santo vem sobre eles, né, vem como vento impetuoso, língua repartida como línguas de fogo, tá? E todos são batizados no Espírito Santo. Era dia de festa em Jerusalém, tá? E muitos dos povos ficaram confundidos, mas Deus levanta Pedro e Pedro dá-lhe uma mensagem, Pedro dá um ensinamento. Olha o poder do ensinamento. Pedro, ele dá um ensinamento no Pentecoste, tá? E nesse ensinamento, aquele que era 120 homens que estavam orando, tá? Dentro do capítulo 2 aqui de Atos dos Apóstolos, né? Quando Pedro se põe de pé e fala assim: o que vocês estão vendo acontecer, tá? Esses homens não estão bêbados, esses homens não estão embriagados. O que vocês estão vendo acontecer é o que está escrito no profeta Joel, capítulo 2, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre todos. E é isso que está acontecendo nesse dia, o apóstolo Pedro explicando, ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo. E a gente vai aprender, vai ver, lendo no decorrer do capítulo, que quase 3 mil almas, né, se renderam aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37 é lindo, né, porque aqueles novos convertidos, aqueles novos crentes que receberam Jesus como seu Salvador, e perguntou para os apóstolos, perguntou para Pedro: o que vamos fazer agora, varões galileus? Né? O que vamos fazer? Qual atitude temos que tomar?
sentiram que precisava haver mudança, acontecer alguma coisa, né? E Pedro se põe de pé e diz: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Tá? Então, o batismo, como nós estudamos em lições anteriores, é para o arrependimento, para as pessoas arrependidas dos seus pecados. E foi o que o Pedro falou ali, né? E todos foram batizados com o Espírito Santo, todos foram batizados nas águas, tá? E foram abençoados. Foram de 120, rendeu-se quase 3.000 vidas. A igreja cresceu, né, espontaneamente, rápido, no dia de Pentecoste. Era festa em Jerusalém. Era época, foi uma época que toda a etnia, tá, no Oriente Médio estava reunido. Quando a gente lê no Velho Testamento, a gente vai ver 3 tipos de festa que era realizado pelos hebreus. Era a festa da primícia, festa da colheita, né, e festa do Pentecoste. Tá? A festa do Pentecoste são as 3 festas principais do Antigo Testamento. Então, naquele tempo de Jesus, já existia essa festa. E todas as etnias, todos os povos ali do Oriente Médio, né, iam para Jerusalém para celebrar essas festas. E aconteceu justamente nessa festa do Pentecoste, tá, que o Espírito Santo foi derramado sobre aqueles 120 homens. O resultado foi que quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, através do ensinamento do apóstolo Pedro, né, pregando a palavra, ensinando aquele povo, tá, o porquê, mostrando aquele povo o que estava acontecendo em Jerusalém. Então, vemos aí, já no início da igreja, o poder que tem a pregação da palavra. Glória a Deus. Espero que você esteja entendendo o que Deus está falando através desta lição. Então, nós vemos aqui. E Lucas, tá? Lucas, continuando aqui depois de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ainda no primeiro ponto aqui do segundo texto, tá? E Lucas destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo. Atos, capítulo 9, versículo 31. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação. Exortação. É porque a palavra de Deus, ela aponta o pecado, ela aponta o recurso para ser perdoado o pecado, né, do homem. O homem, ele é do pecado, é pecador, mas a palavra de Deus, ela mostra o recurso para que os pecados do homem seja perdoado. E aí o segundo ponto aqui do segundo texto, né, falando ainda sobre a importância da pregação da palavra, tá? Vai falar sobre a formação de valores. Aqui vamos falar da formação de valores. Tá? A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de a igreja firmar cada vez mais os seus valores. Isso, contudo, só pode acontecer de forma eficaz, por meio da formação de uma consciência cristã, fundamentalmente bíblica. Aí entra aí a nossa quarta resposta, tá bom? Começa aí. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Tá? Então,
Daí é a quarta resposta. Significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática sua forma de pensar, crer e agir. Ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, sua visão de mundo. Tá? Então, a gente está fora. Tudo que é pecado, tudo que é vaidade, tudo que não agrada a Deus, né? Aceitamos a Jesus como Salvador, aquilo que não agrada a Deus a gente precisa arrancar, tirar da nossa vida. Glória a Deus. Uma visão que seja diferente a da cultura secular. Esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. Tá? Então, a gente precisa mudar, tá? Os nossos valores. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto aqui do segundo texto, vai falar a questão da resistindo diante de uma cultura sem Deus. A pregação da palavra, você pregar a palavra, você ensinar a palavra, tá? A uma cultura que não conhece Deus. Jesus censurou seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo como incredulidade. Mateus capítulo 17, versículo 17. Se você ler lá em Mateus capítulo 17, você vai ver que um homem tinha seu filho lunático, né? Os discípulos foram lá, orou, clamou e nada aconteceu. E quando esse homem chega a Jesus, né? E ele chega falando com Jesus, fala assim, ó, seus discípulos já oraram, mas nada resolveu, seus discípulos não conseguiram resolver. E Jesus resolve a situação e os chama de geração perversa, os próprios discípulos, porque não conseguiram resolver a situação daquele pai de família, chefe de família. Depois você lê lá em Mateus capítulo 17, para você observar, ver isso aí. Né? A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente os que andavam com Jesus. Por sua vez, no Pentecoste, Pedro também exortou seus ouvintes a salvarem-se daquela geração perversa. É uma geração sem Deus. Tá? E Pedro aqui ele ensina para aqueles novos crentes, aqueles novos convertidos, fugir, largar, tá? O mundo, largar aquela geração que não tinha Deus, uma geração sem Deus, uma geração que não servia a Deus. Tá? Eu sempre costumo dizer, e a igreja, nós como igreja de Deus, a gente precisa e devemos influenciar o mundo, influenciar quem está lá fora. E não o contrário, quem está lá fora, influenciar a igreja para que, né, use o que está lá fora. É o que às vezes a gente vê acontecendo aí ao contrário. Em vez de a gente sermos influenciadores, né, influenciar, mostrar o valores cristãos, valores de Cristo, os valores de servir a Deus, a gente é influenciado às vezes por coisas bobas, coisas banais, né? Coisas que não levam o homem a lugar nenhum. Somos influenciados à alegria passageira, né? Alegria passageira é uma alegria, uma euforia que passa, né? Mas quando servimos a Deus, a gente tem que trazer, mostrar ao contrário. Temos que trazer as pessoas que vivem nessa situação, influenciar eles a aceitarem Jesus e vir, né, se alegrar conosco, servir a Jesus conosco, trabalhar para Jesus conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a alegria deste mundo, né, que é passageira para lá, e vamos ter uma alegria permanente com nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos ser influenciadores
tá? E não nos influenciar por aquilo que não agrada a Deus. Está em Atos capítulo 2, versículo 40. Assim também Paulo escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente, era o abandono. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele fala de um amigo, de repente um irmão da igreja, ou um colega obreiro, tá? Que deixou-se influenciar pelas vaidades do mundo, pelas coisas mundanas, tá? E se afastou dos caminhos de Deus, tá? Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. O nome desse irmão era Demas, tá? Esse mesmo apóstolo exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quando ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação em Cristo Jesus, né? Não vos conformeis com este mundo, ou não vos conformeis com o pecado, com as mazelas deste mundo, mas que aquele que aceita Jesus, né, ou aquele que tem aceitado Jesus, seja transformado, tá? Transformado, precisa se transformar pela presença de Jesus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação que há em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é muito bom, é fácil entender isso, tá? Nas duas últimas referências, a palavra grega, aion, traduzido como era, ou século, é uma referência clara a uma cultura sem Deus, tá? Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, tá? Ele fala de um mundo sem Deus, um mundo que não acredita em Deus, tá? É sem Deus. Então tá aí nossos 3 pontos aí do segundo texto. Tá? Espero que vocês estejam entendendo, estou passando assim um pouco rápido, porque com certeza nós vamos ter nossos professores no domingo na Escola Bíblica Dominical e se eu passar tudo aqui, você não vai à escola. Então é bom eu passar rápido, para que você também vá à escola e aprenda, tá? Com o professor sempre tem algo a mais, tem mais tempo para falar, para explicar, para ensinar a palavra de Deus, fazer as referências bíblicas, né? E é muito bom, eu gosto demais de estar reunido na escola dominical, aprendendo com os professores, gosto muito, é muito bom, tá? E a gente sempre os irmãos muito bem preparados para ministrar as lições, ministrar estas aulas, que são de grande importância para a Igreja de Deus. E há o crescimento, tá? Quando nós procuramos nos dedicar em conhecer mais a palavra de Deus. Vamos ao terceiro texto, tá? Que vai falar aqui o ministério da palavra e sua fundamentação. Fala do fundamento do ministério da palavra. A palavra de Deus, como nós falamos aqui no início, ela deve ser o quê? Cristocêntrica. O que é esta palavra cristocêntrica? A palavra cristocêntrica quer dizer que Cristo tem que estar no centro. Cristo tem que ser o centro. Louvado seja o nome do Senhor. Pregador que não coloca Cristo como centro, ele não vai a lugar nenhum. Ele não ganha ninguém. O Espírito de Deus não opera, porque ele não coloca Cristo no centro da sua mensagem. Mas a mensagem tem que ser cristocêntrica. Porque quando ela é cristocêntrica, né, Jesus renova, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, né, quando você pauta a mensagem da palavra de Deus em Cristo, né, há cura, há maravilhas,
há profecia, há batismo no Espírito Santo, há salvação de alma, né? A gente vai ver na criação da igreja primitiva, tá? Parece-me que no versículo 47, do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Jesus todos os dias acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias, todos os cultos, tinha almas se rendendo aos pés do Senhor. Mas por quê? A preocupação dos apóstolos era pregar tão somente, legitimamente, a palavra de Deus, né? Era ensinar a palavra de Deus. Então, quando o pregador ele usa a palavra de Deus, ele traz Cristo para o centro do seu sermão. Quando o pregador traz Cristo para o centro da sua hermenêutica, quando o pregador traz Cristo para o centro da sua exagese, né? Aí algo diferente vai acontecer, né? O que vai acontecer, presbítero? Né? Vai acontecer batismo com o Espírito Santo, vai acontecer cura, vai acontecer libertação, vai acontecer salvação de alma, vai acontecer vidas sendo libertas. Né? Nós aprendemos em lições anteriores, no capítulo 16, a partir do versículo 15, do Evangelho de São Marcos, né? Onde Jesus disse, ide, Jesus comissiona, né? O seu povo, a sua igreja, né? Ele diz, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas ele diz ainda no versículo, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, quer dizer, no nome de Jesus, aos que creem no nome de Jesus. O que vão fazer? Tá? Aos que creem no meu nome, expulsarão os demônios, falarão nova língua, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, né? Pegarão as serpentes e elas não lhe fará dano algum. Olha só, né? Então, tudo isso aí, o pregador, tá? Ele consegue, tá? Acontece com a igreja, quando o pregador coloca Cristo no centro da sua hermenêutica, né? Quando o pregador coloca o Cristo no centro da sua exegética, né? Tem que colocar Cristo como centro. É isso que o comentarista ele vai explicar para nós aqui. A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. A pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo é o centro da Bíblia, né? Lucas capítulo 24, versículo 27. Toda a Bíblia, mesmo no Velho Testamento, você vai ver a presença de Jesus. Você vai ver Jesus presente em cada livro, tá? Os históricos, os pentateucos, os históricos, os poéticos, tá? Os juízes, né? São os livros históricos, tá? Os poéticos, aí vem os profetas maiores, profetas menores, tá? E vai por aí afora, né? Em todos esses capítulos, 39 livros do Velho Testamento, você vai encontrar Cristo. E nos 27 livros do Novo Testamento, são 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo, né? Você vai ver a presença de Cristo. Cristo presente em todos os momentos no Novo Testamento. Tá? Você vai ver a presença de Cristo. Cristo sendo o centro da sua palavra. Tá? Então é isso aqui. O centro da mensagem do profeta, dos profetas. Indagando que tempo ou que ocasião e tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11.
Assim, o alvo da pregação é revelar Cristo. Entra aí a quinta resposta. O alvo da pregação é revelar Cristo. Tá? Este é o alvo do pregador. É mostrar Cristo em todos os sentidos da sua pregação. Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Tá? Esse era um conhecimento, né, da maneira que Apolo era conhecido. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Está em Atos, capítulo 18, versículo 28. Dizendo isso, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus. Tá? A revelação de toda a palavra, todas as Escrituras, é Cristo Jesus. Tá? Ainda falando aqui do seu fundamento, tá? Deve ser o fundamento da pregação, do pregador, tá? Deve ser o quê? Bíblico. O pregador deve conhecer Bíblia. Por isso é bom o pregador, né? Quem prega tem esse ministério para pregar a palavra. Por isso que é bom ser aluno da EBD, aluno da Escola Bíblica Dominical. O pregador deve ser um amante da Bíblia, deve amar a Bíblia, um amante da Bíblia, tá? Aonde está, a Bíblia tem que estar com ele, tá? Porque ele é um pregador, ele é um ensinador, ele é um educador cristão, ele é um chamado por Deus para fazer a obra, então ele tem que amar a Bíblia, tá? Com certeza, senão não faz jus o chamado dele, tá? Para esse ministério. Deve ser bíblico. Então o pregador deve estar com a sua mensagem pautada em Cristo. Cristo é o centro. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou modismo, né? Virou moda, pregar. Parece que temos pregadores em demasias, mas o que se passa por pregação, na maioria das vezes, não o é. Na verdade, são mensagens de autoajuda, com o verniz de pregação, mensagem de autoajuda. Em vez de pregar a palavra, o pregador prega, vai te dar carro, vai te dar chave, vai te dar apartamento, né? Vai te dar emprego, vai te dar uma empresa. Né? Essa é a pregação de autoajuda. Em vez de pregar Jesus, ainda batiza com o Espírito Santo, fazer igual os pregadores, né, que tinha pouca leitura, pouco conhecimento, pouca sabedoria, não tinha teologia nenhuma, né? Mas cada minuto, cada momento que eles estavam na praça, na igreja, na rua, pregando, Jesus salvava as almas, Jesus curava, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus fazia prodígios e maravilhas, porque eles tinham responsabilidade em pregar a palavra de Deus. Né? E qual era a mensagem que esses pregadores pregavam? Qual era a mensagem? Né? A mensagem que eles pregavam era assim: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus leva para o céu, aleluia, e nos dá uma garantia de uma vida eterna. Era a mensagem que esses homens pregavam. E vidas eram transformadas através desta palavra, através desse ensinamento. E hoje, com tanto estudo, com tanta teologia, com tanta, né, formação, né, a pessoa prega um evangelho, né, de alta ajuda. Não, Jesus vai te dar carro, Jesus vai te dar chave, Jesus vai te dar apartamento, Jesus vai te dar casa nova, né? E por aí afora. Esquece de pregar a realidade, de pregar, né, as promessas do Pai. Jesus, ele está voltando e ele quer levar o seu povo com ele. Glória a Deus. E nós, como pregadores, precisamos abrir os olhos da igreja para essa realidade.
tá? Esses tipos de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale dessa técnica. Então, se você prega, né, sobre sobre esses quesitos que eu falei anteriormente, você consegue muito aliados, muita gente, porque você está pregando, massageando o ego, né? Porque a palavra de Deus, caminho da salvação, ele é, né, ele é muito reto, né? Ele confronta o pecado, tá? Ele confronta. A palavra de Deus, ela confronta. E os pregadores não querem pregar isso para não perder a sua plateia, não perder o seu público, não é verdade? Então, e fica uma pregação, como diz o comentarista, uma pregação de alta ajuda ou como um verniz. Só passa lá, tá bonito, tá brilhando, mas no fundo não tem nada. Glória a Deus. Tá? Quem vale dessa tática? Contudo, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um comentário bíblico. A ênfase está na performance, forma ou modo de se exibir a temática a ser abordada. O objetivo quase sempre é financeiro, né? A maioria dos pregadores pregam, né? Faz aí uma maquiagem para não perder o cachê. A doutrina do pecado, o apelo por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus são esquecidos, tá? Então esses pregadores de alta ajuda aí, tá? Eles não pregam contra o pecado, eles não falam da doutrina do pecado, tá? Ele não fala para o crente precisa ter uma vida separada do mundo, né? E uma vida dedicada a Deus. Tem que fazer a diferença do mundo, de servir o mundo e servir a Deus. Então, o pregador de alta ajuda, tá? Ele não mostra isso para o seu público, para não perder o seu público. O pregador de alta ajuda, né? É dedicado a Deus, são esquecidos, né? Então, esse tema aqui, eles são esquecidos. Essa modalidade de pregação opõe-se ao verdadeiro Evangelho de Cristo. É uma mensagem sem cruz, né? A mensagem de alta ajuda é uma mensagem sem a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é você pregar que Jesus perdeu a vida, Jesus morreu para nos dar a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ao terceiro dia ele ressuscitou e voltará em breve para levar a sua igreja. É promessa do Pai, é promessa de Deus, né? Isso é promessa que nós temos, né? Então, pregar o Evangelho da cruz é você pregar, né? Que Jesus, através da cruz, te deu vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem da cruz. E quando você prega a mensagem de alta ajuda, né, a mensagem da cruz ela fica sem valor. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 14 ao 16. Na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens que são amantes de si mesmos, tá? Pregar alta ajuda, né? Só dignifica, só glorifica o homem. É uma mensagem que Cristo sai do centro. Não é uma mensagem cristocêntrica. Mas como nós estudamos na lição passada sobre o culto antropocêntrico, tá? Aí quando você prega uma mensagem de alta ajuda, vira uma mensagem antropocêntrica. Cristo sai do centro e entra o homem, tá? Antropocêntrico. Vira uma mensagem antropocêntrica. Deus nos ajude, né? Deus nos guarde sempre de
Vamos aprender isso e colocarmos isso em prática e sempre nos dar a oportunidade de pregar a palavra de Deus, de fazer uma hermenêutica, né? Que nós possamos lembrar que Cristo tem que ser, que a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro da nossa mensagem. Não importa aonde seja, mas Cristo tem que ser o centro da mensagem. Como tem que ser o centro da nossa vida, né, diária, né? Tem que ser o centro da nossa família, né? Do nosso viver diário, precisamos colocar Cristo também como centro de tudo. Louvado seja o nome, esquecido. Esse negócio de eu posso, eu faço acontecer. Não, eu não faço nada. Se Cristo não me orientar, se Cristo não falar comigo, louvado seja o nome do Senhor, eu nada consigo. Sem Cristo, né? Sem a presença do Espírito Santo, sem a orientação do Espírito Santo, nada somos. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, não vamos a lugar nenhum. Tá? Vamos aqui à conclusão para a gente concluir aqui. Espero que você esteja entendendo o que eu estou passando. E aqui a conclusão diz: após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Atenção aí, pregadores. Você que é pregador, você que é educador cristão, você que tem sido chamado para ser obreiro na casa de Deus, tá? Lembra-se que você tem que se manter fiel ao ministério da palavra ou à pregação da palavra, genuinamente bíblica, que reflita os valores do reino de Deus, né? Para isso não há atalho. Numa cultura cada vez mais hostil, a fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Tá? É por meio da pregação da palavra de Deus que você vai falar e ensinar a igreja sobre o reino de Deus. A nossa pátria, a nossa moradia, né, o nosso reino não é aqui. Aqui somos forasteiros, estamos de passagem. E existe uma pátria celestial que nos aguarda. Louvado seja o nome do Senhor, e é para lá que vamos. Glória a Deus. Os sinais aí estão se cumprindo dia após dia. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, tudo que Jesus mostrou está se cumprindo, né? E a gente precisa estar vendo isso e nos preparado para subir, que a qualquer momento a trombeta vai tocar, vai soar, né? E precisamos estar pronto, preparado para encontrar com Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Vindamos aí mais uma lição, né, falando sobre a pregação da palavra de Deus nos cultos, e que Deus possa continuar te abençoando. Já vou desejar a você uma boa aula no domingo, você que vai estudar, você que vai ministrar a aula, que o Espírito Santo possa estar te usando, tá? Em meio a esta lição, para você ministrar esta aula e os seus alunos saírem felizes, né? Saírem revestidos, aleluia, saírem cheios do poder de Deus, com desejo de voltar na próxima aula, no próximo domingo, né? Que será a nossa última lição do trimestre, né? E vem aí no próximo trimestre lições poderosas, tá? O nosso comentarista do próximo trimestre será o nosso pastor Osiel Gomes, um grande comentarista também, como esse que passou, que é o pastor José Gonçalves, está terminando, é um grande comentarista. E agora vem o pastor Osiel Gomes, que para mim é um outro grande comentarista das nossas revistas, tá? Da CPAD, e é bênção de Deus. Então você não perca as aulas, estude a lição, faça a lição. Louvado seja Deus, vai para a igreja,
E não deixa para fazer a tua lição lá junto ao professor, mas já vai para a igreja pronto, tá? Com a sua lição pronta, estudada, para você participar da aula junto ao professor. Glória seja dada, no nome de Deus possa continuar abençoando a tua vida. Tá? Eu quero orar por você, mas antes de orar, eu quero pedir que você deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, tá aí, para mim aí. Tá? E é bênção, é um prazer estar com você, todo final de semana, né? É sempre uma bênção estar com você, certo? Você está acompanhando esta aula, tá? Espero que está sendo bênção. Eu gostaria que você comentasse. Eu vou orar por você, para Deus abençoar sua aula no próximo domingo, tá? Oremos. Amado e soberano Deus, Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, aqui estamos na Tua presença. Ó Deus amoroso, Deus poderoso, Senhor, eu graças te dou pela ministração desta aula, Senhor, por este aprendizado, onde vamos aprender, Senhor, a usar, Senhor, a pregação, a usar a Tua palavra, Senhor, a usar a pregação da Tua palavra, Senhor, nos cultos, Senhor. Meu Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha usar, Senhor, os Teus servos professores, que vão ministrar essas aulas, Senhor, essa aula, Senhor, no próximo domingo. Usa os Teus filhos. Fala, Senhor, aos alunos, ó Pai querido, e que nós possamos sair, Senhor, revestido da Tua presença, revestido do Teu poder. Nós possamos, ó Deus, sair, ó Deus, conhecendo mais sobre este assunto, Senhor, que é a pregação da Tua palavra. Fala, Senhor, ao coração de cada aluno. Fala ao coração de cada professor, Senhor. Usa cada professor, Senhor, no próximo domingo, pela manhã, nessas escolas bíblicas dominical, Senhor. Em nome de Jesus, é o que eu te peço. Abençoa, Senhor, cada, ó Deus, inscrito aqui no meu canal, Senhor, da que eu possa estar abençoando, Senhor, aqueles que são obreiros, Deus, que são pastores, são professores de escola bíblica dominical. Senhor, até mesmo aquele que de repente ainda não são evangélicos, eu posso também abençoar. Senhor, está falando com eles, ó Deus, através da Tua palavra, Senhor. Fala, ó Deus, que é a Tua palavra que nos diz, como eu acabei de ler, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Deus, que nós possamos, ó Deus, a cada dia, sermos, ó Deus, um canal de bênção, ó Deus, para aqueles que nos ouvem, Senhor. Ajuda-nos a sermos um canal de bênção na vida de cada um. Eu preciso, ó Deus, ser um canal de bênção na vida dos meus inscritos, Senhor da glória, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta hora, agradecido a Ti por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa aula no próximo domingo, tá? São os meus desejos, meus votos para você, tá? Neste final de semana. Deus abençoe. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.